mas tudo avisado com o meu pastor, né, pastor? A gente tudo alinhado, né, até para nós precisamos ter comunicação com o nosso líder. Então nós chegamos agora, mas foi na bênção do pastor, ele saber que nós vamos. Amém. E quero convidar os irmãos a abrir a tua Bíblia. Você trouxe? Está com a tua Bíblia, abre a tua Bíblia em João 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, verso 3. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Sexta-feira foi ministrado sobre as ordenanças, e no meio da palavra sobre falar sobre ordenanças, nós falamos um pouco do batismo, e o Senhor falou para mim que havia pessoas que ainda queria entender mais um pouco sobre o batismo, o porquê do batismo, o que batismo. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre batismo, sobre os tipos de batismo e sobre em que nós cremos e por que se batizar. Amém? Você que está no teu lar, na tua casa, que nos acompanha no carro, compartilhe esta palavra com entes, parentes, amigos, que está em hospital, que está no trabalho, está na rua, não importa. É a palavra de Deus, não é minha palavra, de mim não tenho nada a oferecer, mas o Deus que eu sirvo, Ele entrega em tuas mãos a legalidade da minha vida e da vida dos meus irmãos. Pai, tudo que nos impede de ouvir, de estar atento à tua palavra, venha cair por terra neste momento. Todo espírito de perturbação, todo espírito, Pai querido, santo e poderoso, de tormenta, eu repreendo nesta noite em nome de Jesus, e que nós possamos estar atentos e sensíveis à tua voz. O Senhor já falou através do louvor, através da oração. Fala, Senhor, através da tua palavra. É a tua palavra que será ministrada. Esta palavra que é fiel e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Que ela possa gerar vida de Deus em nós. É o que nós viemos te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vemos uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, ele era um doutor, ele era um douto da lei. Só que ele foi ter de noite com Jesus por vergonha, porque os escribas daquela época, eles não criam em Cristo, como os judeus hoje, muitos deles ainda não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Aqueles que estão no Muro das Lamentações, que se você ouve o jornal hoje, está assim, ó, e os judeus foram lá para os Muros das Lamentações. Sabe por quê? Aquele Jesus que veio, eles não acreditam ser o Cristo que vai salvar o mundo. Para eles querem ver um Cristo vindo com um exército, com ouro, com um exército muito grande e com uma autoridade sobre o mundo, aonde ele vai humilhar as pessoas.
Só que Jesus, ele não veio assim, ele lavou os pés dos discípulos, ele comeu com um pecador. A Bíblia diz que um judeu não pode encostar num caixão, num esquife. Jesus foi lá, encostou, ressuscitou. A Bíblia diz que um judeu não poderia encostar num leproso, numa mulher imunda, e tudo que a Bíblia dizia que o judeu não poderia fazer, Jesus fez, quebrando o protocolo, para mostrar assim, olha, eu vou quebrar esse protocolo, mas não é porque eu estou indo contra a lei, é porque tem uma vida em jogo. Então a tua religiosidade não pode te impedir de salvar uma vida. Era isso que Jesus estava mostrando para eles, só que eles não entenderam, o coração estava endurecido. E a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. A salvação vem dos judeus, mas os judeus não receberam esta salvação. Só que há uma promessa, tem coisas que Deus não pode fazer, entre elas, Deus não pode ir contra a tua palavra. Deus diz que de Abraão ressuscitaria uma geração e haveria um pacto, uma aliança. Há uma aliança, há um pacto com a semente de Abraão. Porém, a salvação é para quem aceita Jesus. O fato dele ser judeu não quer dizer que ele já tem a salvação garantida. Só que há um plano de Deus para eles. Entende? Nós, da igreja pentecostal, assembleia, a maioria das igrejas são pré-milenistas. O que é isso? Eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Cremos nisso. Porque o plano da grande tribulação e de salvação depois da grande tribulação não é mais para a igreja, é para Israel. Sabe por que o mundo não está pior do que está? Por causa da igreja, irmãos. Entenda isso. Eu quero te abrir os teus olhos espirituais neste momento para você entender. Se a igreja não estivesse orando, Satanás teria matado muito mais pessoas do que ele já mata. Ele teria destruído muito mais do que ele já destrói. Só que a oração da igreja, o Espírito Santo que habita em nós, impede a ação do inimigo para destruir mais pessoas, mais vidas e mais famílias. As pessoas falam mal da igreja, mas não entendem o que é a igreja, não sabem o poder que tem a igreja numa comunidade, que tem o poder da igreja numa casa de recuperação, no asilo, no orfanato, numa Praça da Sé, numa Cracolândia. Criticar é fácil, difícil é estar aqui sendo igreja, orando, jejuando, colocando a tua vida no altar, a tua família. Difícil é se colocar na guerra espiritual, entrar nas regiões celestiais e guerrear contra o inimigo. As pessoas não sabem nem quem são os inimigos dela. A Bíblia diz, a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, é principado e potestade, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares... O que é lugares celestiais? Há um reino espiritual, a Bíblia diz, estamos rodeados de uma tão grande testemunhas, e há anjos e demônios guerreando, os anjos do Senhor ao nosso favor e os demônios para nos destruir. Por que os demônios querem destruir os seres humanos e não o anjo? Porque o ser humano é a maior criação que Deus já fez. Eu e você somos a maior criação de Deus, de tudo que Ele criou, nós somos o ápice da criação. Nós somos onde Deus diz assim, é aqui que eu vou mostrar toda a minha glória. Isaías 9 diz isso. Tu és meu servo Israel, em quem eu de ser glorificado. Quando Deus coloca em nós todo o ápice da sua criação, Satanás, com inveja, ele diz, eu vou destruir a maior criação de Deus. E desde do Éden, o homem vem caindo, porque Satanás, ele é uma frutinha que alguns dizem ser a maçã, mas ninguém sabe qual é a fruta. Aqui é a fruta. Depois é dinheiro, é riquezas, é glória. Só que todas as vezes o homem cai. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e diz, não achou um justo sequer. Aí veio um plano de salvação, foi onde Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo decidiu se entregar por nós, porque não havia mais ser humano seguro para Deus cumprir um plano dele. Só que o homem, até então, ele conversava com Deus no Éden, tete a tete, face a face. Não precisava de intermediador, não precisava de ninguém para vir interceder. Era ligação direta. Deus vinha toda tarde conversar com o homem. Só que o homem pecou.
Como o homem peca sempre. Nós somos falhos e pecadores. A Bíblia diz que se o dia não estivesse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Em mim não há bondade nenhuma, só há maldade. As pessoas perguntam, falam para mim: nossa, mas você fez tanta coisa errada, agora está na igreja. Fala: glória a Deus, queria que eu estivesse no mundo acabando com a tua vida. É melhor eu na igreja. Ainda assim eu sou das piores pessoas. A bondade que há em mim vem de Cristo. Em mim não há bondade nenhuma. Se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. É por isso que eu vivo para Cristo. Tudo foi Cristo que me deu. Meu casamento, a minha esposa, o meu trabalho. Se eu tenho um carro hoje, foi Jesus que me deu. Eu vivo para Deus, eu não tenho medo da morte. Não estou nem aí. A morte vai me pegar, vai, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. E por certo Ele se levantará ao meu favor. É essa fé que nós devemos tocar em Cristo. O homem pecou. E Deus diz: olha, tem um monte de árvore lá. Você pode comer de todos os frutos, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que comer, certamente... O que Deus disse? Certamente Deus mente. O homem morreu? Espiritualmente, é isso aí, pastor. Qual foi a morte do homem? Espiritual, porque carnalmente eles continuaram vivos. Mas os olhos se abriram para a maldade. Os olhos se abriram para as coisas más, para as coisas ruins. E Jesus falou assim para o homem: olha, aquele que não for como uma criança não entrará no reino. Mas como que eu devo ser como uma criança? Na maldade. Criança não tem maldade. Se você brigar com uma criança agora, ela chora, daqui a pouco você chama ela, ela vem e te abraça. Ela não guarda rancor, ela não tem mágoa, ela não sabe a diferença do bem e do mal. Se você falar para uma criança, colocar um celular aqui e falar para ela: pega lá para a mamãe, pega para o papai. Nem é dela, nem é seu. Ela vai pegar e vai te entregar na tua mão, porque ela não sabe que aquilo ali é roubo. Ela não tem essa noção. Então era isso que Jesus estava falando. Seja como essa criança sem maldade. Mas nós não devemos ser criança nas nossas atitudes. É na maldade, nas atitudes nós devemos ser homens e mulheres, adultos. Tem pessoas que é criança na atitude. E é adulto na maldade. Ela inverte a situação. E aí nós devemos voltar lá para o Éden, lá de quando éramos crianças, as primeiras práticas das primeiras obras. Porque nessa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, quando ele diz assim, ó, é necessário nascer. Por que Jesus usa a palavra de novo? Ele poderia ter falado: olha, Nicodemos, você vai ter que nascer do Espírito e da água. Ele não precisava ter usado a palavra de novo. Quando ele usa de novo, nos leva a entender que um dia o homem estava vivo espiritualmente, só que aí o homem morreu espiritualmente. Então ele fala: você vai ter que nascer de novo. Mas por que de novo? Porque o homem lá no Éden, ele estava vivo e foi lá que ele morreu. Aí Jesus mostra: porque o que nasce da carne é, mas o que nasce do Espírito é. Aí João 4:23, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, para nós nascermos de Deus, nós devemos nascer do Espírito. Porque se Deus é Espírito, para mim ser filho de Deus, só eu nascendo do Espírito. Aí vem aquela coisa que se você falar para uma pessoa que ela não é filho de Deus, ela acha que você está sendo... Nossa, só você então que é filho de Deus, eu não sou. Não, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Mostra para ela João 3 aqui, João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E quem não é nascido do Espírito, pastor, é o quê? Criatura. Deus só criou. É criatura de Deus, como os animais, como toda a criação. Mas para ser filho é necessário nascer. Sabe por quê? Você já viu aquelas pessoas que você chega para ela assim, aí você, tá aqui a pregação. Aí você chega para ela: e aí, como foi a palavra? Foi bênção. O que o pastor pregou? Era alguma coisa lá de João. Ela não lembra, sabe por quê? Ela não nasceu de novo. Ela não tem o Espírito de Deus que testifica dentro dela. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Enquanto eu não me batizar, enquanto eu não nascer de novo, eu não vou conseguir guardar as coisas de Deus, eu não vou entender o que é do reino. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o reino, é o que nos basta. Jesus diz: olha, o reino está dentro de vós. Jesus deu uma revelação para eles.
há um Espírito dentro de vocês. Seja guiado por esse Espírito, que ele vai conduzir vocês até o reino. Era isso que Jesus estava falando. Não é pelas minhas concupiscências, paixões, pelos meus temores. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. E as minhas vontades têm que ser deixadas de lado. O pastor postou hoje, né, a palavra do dia, negando a si mesmo. Esquecendo dos meus prazeres. Tem até uma churrascaria que chama Prazeres da Carne. Foge. Foge dos prazeres da carne e venha para os prazeres do Espírito. Em Gálatas 5, a partir do verso 19, fala dos prazeres, fala dos frutos do Espírito e do fruto da carne. Pois o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto da carne é morte, é dissensão. Entende? Todas as coisas más são fruto da carne, as coisas boas são fruto do Espírito. Mas o que é um batismo? Ah, pastor, o batismo é quando a gente vai assim nas águas. Há vários tipos de batismo. O significado original da palavra batismo é banho. Então, a partir de se você tomou banho hoje, você se batizou. Só que a diferença é que nós nos batizamos em nome de Jesus. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O batismo de Jesus Cristo, em submergir sobre as águas. E aí, pastor? Eu me batizei num rio. Não, pastor, eu me batizei numa piscina, não importa onde você se batizou. A Bíblia diz que tem que ser água corrente. Onde está escrito? Eu encontrei um rapaz uma vez, ele falou: "Olha, pastor, aí se batizou na piscina. Não vale não." Eu falei: "Quem é você para anular o batismo dele? Foi você que morreu? Você foi crucificado lá? O batismo é seu, é de Jesus." Que autoridade? Quem deu autoridade para cancelar o batismo do outro? Que autoridade é essa? É costume de igreja para igreja, irmão. Devemos respeitar. Não é porque eu me batizei no rio. Mas quem se batizou na piscina, você crê que Jesus morreu para te salvar? É isso daí. As pessoas entram dentro de uma igreja, aceitam Jesus, se batizam, mas ela não entende o propósito dela estar dentro de uma igreja. Perguntam para ela: por que você é crente? Em que vocês creem? O que você faz lá na igreja? Eu faço parte do grupo lá. Eu vou para a escolinha dominical lá e quiser debater. Não, irmão, a Bíblia não é para ser debatida. Jesus não mandou ninguém provar que ele existe. E muito menos você mostrar para o ateu. Ó, o ateu chega assim, aqueles crente bobo, quer mostrar para o ateu que Deus existe. Aí eu procuro na Bíblia, onde Deus está falando assim: prova que eu existo. A Bíblia diz assim, ó, disse, Salmo 14, disse o Nércio no seu coração: não há Deus. Se o cara é ateu, ninguém nasce ateu, ele se torna por opção. Alguma coisa aconteceu na vida dele. E ele já está com um pré-conceito formado. O que é preconceito? É um pré-conceito que ele formou sobre aquela opinião. Não adianta, você pode falar o que quiser para ele. Está formado. Ponto. Você entende isso? É igual nós estávamos falando do batismo aqui no Rio. Eu já encontrei pastores antigos que ele falou: não, eu aprendi que tem que ser no Rio e ponto. Ele criou um preconceito sobre aquilo. É um preconceito formado. E ninguém tira isso da cabeça dele. Que o batismo tem que ser na água corrente, no rio. Mas a Bíblia não está falando isso. Então Deus não está mandando você discutir com o ateu e mostrar que ele existe. Ele está mandando você pregar a salvação. E como que se prega a salvação para um ateu? Olha, mesmo que você não crê em Jesus, existe um lugar para você lá no céu. Basta você aceitá-lo. Mas você está usando o teu livre-arbítrio para não aceitar, eu te respeito e você me respeita. Pronto, prega o evangelho sem arrumar briga. Você só precisa avisar para ele. Ele está abrindo mão, sabe do quê? Do direito dele. Por que se chama Novo Testamento? Porque testamento nos dá direito. Quando o testador morre, os filhos têm direito à herança. Ele tem direito de se tornar filho e tem direito de uma parte da herança, só que ele está abrindo mão. E você tem que falar isso para ele: olha, há uma herança para você, só que você está abrindo mão. Porque o testamento eu vou te ler e você vai ver o que você tem direito, mas você não quer. Tudo bem, mas eu preciso te falar. É isso que o advogado faz quando ele vai ler um testamento perante a família. Você tem tantas partes da herança, você tanta parte, você tanta parte. Se tiver alguém que abrir mão, ele vai abrir mão perante o advogado, mas o advogado tem que citar o testamento, tem que ser lido perante
as pessoas que têm o direito. Então não tente provar para ninguém que Deus existe. Não fique discutindo com ninguém religião. A palavra religião no original significa religar a Deus. Um dia nós somos desligados. Só Jesus religa. Só que foi criado o nome religião para dizer assim, ó, eu pertenço a essa tribo, eu essa tribo, eu essa tribo. Mas qual a igreja que vai subir? A Bíblia fala de 7 igrejas, mas não fala qual é, não dá nomes. É Assembleia, é Mundial, é Universal, é Católica. Vai subir os lavados remidos no sangue do Cordeiro. Está lavado, está remido? Está com a vida no altar? A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere, aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fume mais. É isso que a Bíblia diz. Se fazia, não faça mais. Agora não adianta eu com a minha religiosidade me trancar dentro da igreja aqui e dizer, ó, eu estou aqui, e o ímpio lá fora está fazendo. Não, o ímpio eu tenho que buscar ele lá fora. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. Parar de jogar todas as coisas ruins que acontecem no mundo a Deus. Crente tem essa mania. E não crente também. Tá vendo? Deus é justo, está pagando tudo que fez comigo. Que Deus justo é esse, irmão? Que vai lá castigar o outro porque o outro te fez mal. Se ele te fez mal, ele vai colher o que ele plantou. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Não ponha Deus no meio disso. Sabe por quê? Você coloca Deus como um Deus ruim. Quando fazem para a criança, não faz isso porque papai do céu castiga. Você coloca para a criança que Deus é um Deus mau. E Deus não é mau, Deus é amor. As pessoas têm na mente dela Deus, um senhor barbudo em cima de uma nuvem que parece um algodão, com um raio. Fulano pecou, raio no bumbum do fulano lá porque ele pecou. Deus não é assim. O Deus que eu sirvo é amor. Ele é paz, ele é compaixão. Entende? Ele dá uma paz que excede todo entendimento e mente. Quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito, ele fala para Nicodemos, porque há um Espírito que tem que vivificar. E Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A partir do momento que eu me batizei, que o Espírito vivificou em mim, eu preciso alimentar o Espírito. Como que eu alimento o Espírito? Quando eu começo a meditar na palavra. Quando eu medito na palavra, eu estou alimentando o Espírito de Deus que há em mim. E o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito e ele me faz entender. Você agora é filho. Por isso que nas orações, já viu aquele crente novo convertido, ele acabou de se converter, ele está no primeiro amor, ele fica, papai, ô meu pai. É o Espírito dentro dele clamando, Abba. Às vezes é espontâneo, o Espírito começa a clamar o Abba Pai e ele começa fervorosamente. Vamos subir o monte, vamos subir, pastor. Vamos jejuar, pastor. Vamos orar, pastor. Porque nós, seres humanos, somos tricotomistas. O que é tricotomista? Somos espírito, alma e corpo. Somos 3 em 1. Assim como Deus. Só que Deus é trindade santa. Pai, Filho e Espírito. A Bíblia diz, há 3 que testificam no céu, o Pai, o Espírito e a Palavra. Pai Deus, o Espírito e a Palavra que é Jesus. Jesus é a Palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu, Ele é o pão vivo. Então quando eu leio a Bíblia, quando eu medito, quando eu procuro entender a palavra, eu estou lendo a autobiografia de Cristo. Eu estou conhecendo o meu Pai, o meu Criador. E que coisa mais linda para um pai, foi o dia dos pais semana passada, que coisa mais linda para um pai do que o filho que conhece muito bem o pai, que sabe que o pai gosta, que o pai não gosta. Se eu fizer isso daqui, meu pai não gosta, mas eu vou fazer daquele jeito ali que meu pai gosta. Tem pessoas que não conhecem o que o pai gosta, não sabe porque não tem intimidade com ele. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar, vinha uma tão forte tempestades, e eles se apavoraram, e Jesus foi andando até ele, e eles, é um fantasma. Mas era Jesus, e eles estavam há algum tempo com Jesus. Sabe por que eles acharam que era fantasma? Não tinha intimidade, né? Até aquele momento eles não tinham tido
intimidade com Cristo ainda. Quando você tem intimidade com uma pessoa, irmão, pode ser amigo, familiar, principalmente mãe, quando vê o filho, pode estar no meio da multidão. Ela fala assim, ó, eu te vi, você passou lá em tal lugar. Pelo jeito de andar, pelo jeito de se movimentar, pelos passos, pela roupa, tudo. A intimidade te leva a conhecer a pessoa a qualquer distância que for. Quando você tem intimidade com Cristo, quando você entra no recinto, você fala, Jesus está neste lugar. Porque você tem intimidade com Ele, você entende o tete a tete, você fala, o Senhor está aqui, né, Deus? Às vezes está na tua casa sozinho, você sente a presença dEle, e você fala, Senhor, o Senhor está aqui. Que eu quero te adorar. Aquele momento de adoração, tempo. Quanto tempo de qualidade você tem reservado para Deus? Tempo, sabe o que é tempo de qualidade? É aquele momento que você para assim e fala assim, Deus, é para ti, este momento. E aí, porque as pessoas pensam que falar com Deus é só falar, orar, e ficar sem palavra a pessoa, e ela, de glória a Deus, aleluia, Deus. Irmãos, falar com Deus, aquele momento de silêncio, é falar com Deus também, sabe por quê? Você está ouvindo, tem gente que só fala, não deixa Deus falar. Como eu já contei aqui a oração do irmão João, tinha um irmão que ele orava muito a Deus. E aí um dia ele se calou e ficou triste, falou, Deus, eu não vou orar mais não, que o Senhor não me responde. E ele foi para a casa dele e se ajoelhou e ficou em silêncio, chorando. E ele ouviu uma voz, João. Ele, quem é? Sou eu, João, Jesus. Ele falou, Senhor, eu oro tanto, o Senhor não me responde. Jesus falou, não é eu que não te respondo, é você que não me deixa falar. Então nas orações, nas tuas orações, silencie para ouvir Deus falar, porque Ele trabalha em meio ao silêncio. Se um dia você se batizou, porque o batismo nas águas é um só. A Bíblia diz, há uma só fé, um só Deus e um só batismo. Um só batismo. Então se um dia você se batizou nas águas, é um só, ponto, acabou, não tem mais. Tem igrejas aí que batizam 50 mil vezes, irmão. Isso vai contra a Bíblia. É um só batismo. Mas tem um batismo que a gente pode ser batizado todos os dias. Que batismo é esse, pastor? A Bíblia chama de batismo nas águas. Batismo do Espírito. O batismo com o Espírito Santo, eu posso ser batizado em todo momento e eu tenho que pedir, Deus, me batiza com o teu Espírito Santo. Pai, me batiza. E se Ele me batizar hoje? Aí batiza amanhã também. E se me batizar de manhã, batiza à tarde. Batizou 1 hora, batiza 3 horas. Porque batismo significa ser cheio, é banho. Então, me banha com o teu Espírito Santo, eu estou pedindo a Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é um batismo para nós pedirmos a Deus a todo momento, só que nós não ouvimos mais nem essas orações. Me batiza com o teu Espírito Santo. As orações que mais se pede. Olha, pastor, ora aí, pastor, para abrir a porta de emprego. Pastor, olha aí para Deus, porque eu vou casar, pastor, olha aí para Deus confirmar. E eu já falei para os irmãos uma vez, eu não oro para Deus confirmar casamento de ninguém. Depois eu não quero a pessoa brigando, separando e falando, não era de Deus. Tem essa não, irmão, escolhe a pessoa e ora para Deus abençoar a tua escolha, mas escolhe bem. É assim que funciona. Perante a Bíblia é isso. Tem Deus falando assim, ó, lá, descendo, mostrando lá, levantando algum profeta, dizendo, esse é o varão para você casar, essa é a varoa. Deus falou para Abraão, Abraão falou para o servo dele, vai lá e escolhe uma dentre a nossa parentela lá. Aquela que der a beber água para o nosso jumento, vai ser que meu filho vai casar. Eles escolheram de uma forma muito interessante, foi a que deu de beber, mas eles escolheram. Então eu preciso entender. Quando eu tenho um Espírito de Deus habitando em mim, e eu preciso renascer, eu preciso agora fortificar este Espírito. Porque existem dons espirituais a serem revelados. A irmã estava falando aqui, eu recebi o dom da cura. Todos nós temos dons. Existem dons naturais, existem dons espirituais. Tem pessoas que já nascem com dom natural. Tem pessoas aqui que ela, na internet, se der para ela, ela descobre o mundo. Tem outro que nos instrumentos aqui é um dom natural da pessoa. Parece que qualquer instrumento que ela pegar, ela... Só que existem dons também espirituais. E os espirituais é de Deus para nós. E a Bíblia diz que nós temos em parte. E quando vier o que é perfeito, o que é em parte será tirado. Aquele que profetiza, profetiza em parte. Aquele que fala línguas em parte. Mas o dom de profecia é maior do que o de línguas. Porque o que fala línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Assim diz a palavra do Senhor.
Então, se eu me batizar com o Espírito de Deus a todo momento eu vou estar renovado. Agora, porque eu estou cheio do Espírito Santo, quer dizer que eu não peco? Claro que eu peco. Pedro, Jesus perguntou: quem diz o homem ser o filho do homem? Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Ele está falando para Pedro: Pedro, foi o Espírito que te revelou, está cheio do Espírito Santo. Passa momentos, o mesmo versículo embaixo, Jesus fala: é necessário que eu vá para Nazaré, vá para Jerusalém, vão me perseguir, vão me chicotear, vão me cuspir. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, de maneira nenhuma eu deixarei isso acontecer. Jesus fita o olho em Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus? Pode ser o maior pastor apóstolo, irmão, está aqui no altar pregando, pese a palavra antes de dar glória a Deus e aleluia. Eu já vi gente dando glória a Deus em igreja que eu fui. O irmão fala: olha, os anjos do Senhor estão guerreando contra a tua vida, glória a Deus. O pessoal gritando no microfone, não sabe nem o que o pregador está falando. Entenda, ouça primeiro antes de dar glória a Deus e aleluia. Ouça a palavra que está sendo ministrada. Às vezes a pessoa te amaldiçoando. Pode ser quem for, irmão. Somos seres humanos, sujeitos a erros. Eu preciso ouvir, o Espírito precisa testificar a palavra, o louvor. Não tem as pessoas aí, você procura na internet aí, os irmãos cantando louvor, quantas pessoas é ruíno, né? Teve uma irmã que cantou, Jó perdeu o marido. Irmão, se ela está gritando, os irmãos da glória a Deus e aleluia. E não é, irmão, eu preciso ouvir o que está sendo ministrado. O louvor, a palavra, a oração. Aí eu dou o meu amém. Amém, eu concordo com tudo que está sendo falado. É assim que funciona as coisas de Deus. Eu peso o Espírito. E se o Espírito testificar, eu digo: glória a Deus, aleluia. Porque tem... e assopra no microfone e fala, os irmãos não entendem nada. E glória a Deus, aleluia. E não é não, né, irmãos? Ordem e decência, né, nas coisas do Senhor, né? Nós é do manto, irmão. Se deixar, sapateio também, irmão. Eu sou do reteté. Só que eu preciso entender as coisas de Deus, é com ordem e decência. Se uma pessoa sair tirando na igreja e ela sair quebrando tudo, o Espírito Santo não é sem educação não, irmão. Você precisa segurar a pessoa para ela não derrubar as coisas na igreja. Eu gosto do manto, eu gosto do reteté, eu gosto da vigília, dos irmãos que giram no manto. Mas precisa ter ordem, precisa ter sabedoria. Deus não é sem educação que tira a pessoa, nossa, nem sei o que aconteceu, meu Deus, olha, Deus me pegou no manto agora. Que isso, irmão? Deus vai dar amnésia na pessoa, que ela não vai saber o que ela está fazendo dentro da igreja. O batismo com o Espírito Santo, ele nos enche de sabedoria em Deus. Ele nos dá sabedoria para edificar a igreja. A partir do momento que eu falto com respeito de sair derrubando, tem que segurar para não bater nos irmãos. Eu não vou mais me prolongar, não, irmãos. Eu ia falar sobre o batismo, acabei não conseguindo falar sobre o batismo, mas Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E o tempo todo? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Vamos falar? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus, nunca foi sorte. Toda vez que alguém dizer na tua vida que foi sorte, você vai responder para ela: sempre foi Deus. Nossa, que sorte que você conseguiu subir de cargo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que sorte que você conseguiu esse emprego no meio de uma pandemia. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que sorte que você não se machucou nessa queda, nesse acidente. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele tudo fará para você. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Muito bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém? Queridos, vamos orar. Que Deus coloque essa palavra em nosso coração e que a gente entenda que o caminhar com Deus é um processo longo, mas que vale a pena. Aleluia! Lembro que alguns anos atrás uma cantora aí lançou um hino e ele dizia: vai valer a pena. Glória a Deus. Caminhar com Deus vale a pena. É uma caminhada de aprendizado, é uma caminhada de crescimento, é uma caminhada de amadurecimento. Aleluia! A Bíblia diz que não tem um homem que não tropeça em uma palavra. Isso já coloca a gente tudo por baixo para a gente estar sempre buscando crescer e aprender. Amém? Todos nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo está aqui para aprender aquilo que Jesus quer lhe ensinar. Amém? Amanhã nós não temos aula aqui, nossa aula é quinzenal.
Mas na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso programa. Na quarta-feira estamos aqui para a Escola Bíblica. Sexta-feira profética, tem sido uma bênção. E no domingo, às 18 horas, estamos aqui para o culto da família, amém? Eu avisei essa semana, nós retomamos as nossas orações na quarta e na sexta-feira, como nós fazíamos antes da pandemia. Nós estávamos fazendo, desde que voltamos o culto aqui, um culto um pouco mais curto, mas eu sinto que mais do que nunca nós precisamos orar, não é verdade? Então, se você sentir o desejo, a necessidade, e puder estar conosco, venha. Sempre das meia hora antes do culto, nós tiramos para orar. Na quarta-feira, das 19h30 às 20 horas, na sexta, das 19h30 às 20 horas, e no domingo, das 18 às 18h30. É muito bom falar com Deus. Amém? Vamos agradecer? Pai, nós te louvamos, Senhor querido, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que estamos em um processo de aprendizado, um processo de crescimento, um processo de amadurecimento espiritual. Que o teu Espírito Santo, Pai amado, possa continuar ministrando no nosso coração teu querer e a tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor querido, a focarmos o nosso olhar em Ti, Jesus, que é o autor e que é o consumador da nossa fé. Nos ajuda a compreendermos, meu Deus, que o Senhor sempre tem mais para nos revelar. Nos ajuda a estarmos, meu Deus querido, com humildade, sempre aos teus pés, para aprender de Ti, ó Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, despede em paz. Dê a todos uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa os nossos irmãos, ó Pai, os nossos amigos que nos acompanharam por essa transmissão ao vivo, por esta live, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, ministrado pela Tua presença, Senhor, e abençoados nesta semana que se inicia. Somos gratos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvamos ao Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua a derramar da Tua graça e abençoar, meu Deus querido, o Teu povo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu esqueci de avisar, essa semana o missionário Isaías estava sempre nos ajudando, essa semana ele não veio. Na terça-feira, a irmã Aline tomou uma queda em casa, machucou o rosto, teve até que ser levada para o hospital. Então os irmãos orem pelo casal, amém? Para que ela já está bem, graças a Deus, foi mais um susto, mas para que Deus dê uma boa recuperação para a sua serva, amém? Diaconiza a nossa irmã Aline. Eles estavam aqui todos os dias adorando a Deus aqui com o Ministério de Louvor, mas essa semana não puderam vir. Oreis pelo missionário Isaías e pela sua esposa, Diaconisa Aline. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de vós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam pela live.